Mas aí você lança um livro, de repente as pessoas começam a ler, as resenhas começam a sair e você percebeu que o livro não agradou ninguém. Sabe quando você escreve aquele livro e tem a expectativa que todo mundo vai adorar, o final vai ser o máximo, porque ele é impactante, é realmente algo que ninguém espera. Mas aí você lança um livro, de repente as pessoas começam a ler, as resenhas começam a sair e você percebeu que o livro não agradou ninguém. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é se, por exemplo, você chega ali no final, nas últimas páginas e começa a correr com a história porque tá no momento do grande acontecimento. Então você vem ali numa narrativa mais lenta, mais morosa e de repente você corre só para explicar ali como aconteceu, pronto e acabou. Define o plot twist, já coloca o final, todo mundo feliz para sempre, pronto, acabou, estamos seguindo para o próximo volume. Quando você faz isso, o leitor tem a impressão de que, peraí, como tudo isso aconteceu? Foi muito rápido, muito acelerado. Ele não consegue compreender as etapas pela qual você passou. O fato é que você vinha de uma narrativa aqui um pouco mais devagar, que explicava os acontecimentos e que dava base ali para o leitor até antecipar algumas ações. E de repente você contou tudo de uma vez, achamos quem é o criminoso, já prendeu o cara e tá todo mundo feliz, já seguindo de férias. Então ele não compreende por que aconteceu tão rápido, parece que falta detalhes, parece que falta aquela sensação do suspense. Então é um final ali que pode ser prejudicial, que pode ser interpretado como um mau final, não agradar o leitor. Se você não está ali dentro de um romance romântico muito meloso, muito cheio de coraçãozinho, muito coração aquecido e chega ali no final, de repente a gente não sabe exatamente se o casal terminou junto, se eles vão se encontrar daqui a pouco, se o final é realmente feliz, fica aquela situação meio enrolada. Então esse é um tipo de final que não agrada a muitos leitores. Você exagera no começo e chega ali no final, termina dentro da normalidade. Ou se for dentro do terror, é o tipo de literatura que a gente está apavorado, que tá falando para todo mundo que tá lendo um livro terrível e quando chega no final era uma coisa banal, não era nada com nada. Então você, como autor, passa a impressão que não estava se preocupando muito com o que ia ser o final, não estava se preocupando se ia agradar, se não ia agradar, ou se ia estar à altura daquilo que você escreveu anteriormente. Tem outro detalhe quando a gente fala de literatura e final, que é o tipo de literatura que tem aquele corte seco. Chega ali num ponto, acabou, e você fala, ué, mas o que aconteceu aqui? Não é muito explicado, não é muito elaborado, não é muito entregue nada. Chega naquele ponto e o livro acaba. Aí você fica sem saber se vai ter uma continuação, se era para ser daquela forma mesmo, ou se você não entendeu, de repente o livro, a história é um pouco mais complexa do que você imaginava. Mas aquele corte seco, ele geralmente entrega ali para o leitor uma coisa, uma sensação de incompleto. Parece que ele não compreendeu o que você quis passar. Então, prestar atenção se você realmente vai trabalhar com o corte seco é importante, porque ele causa ali essa sensação, é quase uma estranheza. Chega ali no final, mas peraí, acho que tá faltando página. Então, para evitar isso, você tem que decidir se realmente é isso que você quer fazer. Mais um ponto que a gente pensa quando tá falando ali de final é, por exemplo, o tipo de literatura, o tipo de história que requer mais de um livro. Mas em momento algum, nada deu a entender que teria uma continuação. Então você está completamente envolvido na história, já se apaixonou pelos personagens, está seguindo firme ali. Aí chega lá no final e fala assim, a continuação é só no volume 2 e parece que vai ter um 3, um 4 ou 5. Então não deu nem a oportunidade do leitor saber se ele realmente queria ler uma série. Ele estava crente ali que ele ia ler um livro único, começo, meio e fim, acabou. Mas de repente quando chega no final ele entende que ainda tem continuação. Aquilo que ele queria descobrir se ia acontecer ou não, só no próximo ou sabe-se lá em qual volume. É engraçado quando a gente fala dessa coisa da serialização e o leitor não sabe se vai ter continuidade ou não, e de repente parece uma surpresa, como se fosse óbvio para todo autor já anunciar que vai ser uma série. Tem autor que não faz isso. Eventualmente acontece de você pegar um livro e não saber, porque não tem qualquer indicação. Isso é fato, acontece mesmo. Não é uma invenção para falar que o final é ruim. Acontece, às vezes não tem nenhum indício que é mais de um volume, quando chega no final a pessoa não está esperando. Então acontece que muitas vezes incomoda, é o tipo de final que do nada tudo se resolve. Deus ex machina. É o tipo de final que você não faz ideia de onde aquilo apareceu, mas
acabou o livro e a solução foi encontrada. Então, aquela sensação de que tirou o poder do leitor e, de repente, algo ali magicamente aconteceu e se resolveu. Então, essa sensação de que não teve uma participação. O leitor fica deslocado da história. Ele vinha acompanhando, estava ali lutando junto com o personagem, estava acreditando que ia ajudar, e ele já estava pensando em formas de resolver, porque ele estava completamente envolvido na narrativa, mas chega lá no final, um terceiro aparece, um acontecimento de fora vem e resolve tudo. Ele fica lá de braços cruzados, não sabe nem como foi que aquilo lá aconteceu. Então, muitas vezes, Deus Ex Machina causa ali uma sensação de não foi legal esse final. Então, o leitor fica com essa impressão. Outro final que eventualmente incomoda é o final que fica em aberto. É o final que decida você, leitor, e sabe lá para onde essa história vai. Fica a sua interpretação, não vou te contar o que eu quero não, eu deixo que você aí fique imaginando. Então, eventualmente, isso também incomoda o leitor. Ele quer saber o que aconteceu e às vezes acontece de não agradar o leitor quando você deixa a interpretação dele. Ele vai saber se a pessoa morreu, ele vai saber se alguém ali foi transformado, ele vai saber se eles realmente conseguiram achar o tesouro. Então, corta antes do final e dá aquela sensação ali de decida você o que quer para o final. Então, eventualmente, isso também pode desagradar o leitor. Eu sei que eu falei vários detalhes aqui que você pode trabalhar na história, que você pode chegar à conclusão que não vai funcionar, porque de repente você publicou, as pessoas não gostaram, você mandou para leitura beta, teve uma reclamação, como assim o final? Alguém morreu ali, faz a pessoa se apaixonar pela história, se apaixonar pelo mocinho, pelo personagem, se apaixonar por determinada pessoa, e lá no final, no momento do grande desfecho, você mata o protagonista. Então, assim, são detalhes aí que você precisa tomar cuidado, mas acima de todos, para decidir para que caminho você vai, você tem que pensar no público. Não adianta escrever um final meloso, não adianta escrever um final terrível, não adianta usar Deus Ex Machina, não adianta você cortar a história ali um pouquinho antes ou fazer uma continuação sem avisar o leitor. Não importa nada disso se você não souber para quem você está escrevendo, quem vai ler a sua história, qual é o seu público. Qual é a faixa etária? O que eles estão esperando para esse tipo de literatura? É esse gênero mesmo que esse público quer ler? É dessa forma que você vai trabalhar o gênero que funciona para o seu público? Então conhecer para quem você vai comercializar essa literatura, para quem você vai vender essa história, é importante quando você está decidindo um final. Aí você para e pensa assim, mas espera aí, Meg, a história é minha e eu ainda preciso ficar pensando ali na pessoa que vai ler, se eu vou agradar, se eu não vou agradar? Quando você está trabalhando de maneira comercial, é importante que você tenha um certo cuidado com o seu público. Afinal de contas, é ele quem vai consumir aquilo que você escreve. Quando você começa a desagradar, ou seja, você não está alinhado ao seu público, a sua história não vai funcionar. Talvez aquela história funcione para um outro público e não para o que você está trabalhando. Então, conhecer o seu público e saber o que ele gosta, que tipo de literatura ele gosta de ler, como você pode desenvolver as suas histórias para agradar aquele público é fundamental. Se você quer escrever uma coisa diferente, compreenda qual é o público que gosta de ler esse determinado final diferente, esse toque diferente que você quer dar. Às vezes precisa ajustar para você não se decepcionar, para você não entregar uma história que não vai funcionar no mercado. A minha ideia é que você possa assistir o vídeo, possa refletir sobre aquilo que você está escrevendo, a forma que você está trabalhando e percebendo os detalhes de como dá para melhorar a história que você está construindo. Eu desejo muito que você publique essa história e que você tenha leitores. Então, por isso, cada um dos detalhes são importantes. Se você quer trabalhar com algo diferente, compreenda tudo que está à sua volta. Por enquanto é isso. Um beijo.